Juliana Rosa hoje fala com a gente sobre o volume de serviços que cresceu. O meu cresce todo dia. É cada serviço, é muito serviço que a gente tem e vai acumulando. Mas enfim, a gente está falando do setor de serviços que cresceu 0,7% em janeiro em relação ao mês de dezembro. Bom número, ruim o número, a expectativa era melhor. Conta tudo, Ju, bom dia. É mais um número bem acima do previsto, viu, Sheila? Ontem a gente falou do comércio, né? E hoje o setor de serviços novamente surpreende para melhor. Bom dia para você, para a Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. O número divulgado agora de manhã pelo IBGE mostra que o setor de serviços, que representa mais de metade do PIB brasileiro, cresceu 0,7%. A previsão média estava em torno de queda de 0,5%. Então, essa alta de 0,7% surpreende, vem muito acima, inclusive, das previsões mais otimistas. As expectativas variavam em torno de uma queda de 1% até uma alta de 0,2%. Então, esse 0,7%, de fato, vem bem acima das previsões, inclusive, mais otimistas. Olhando aqui os números, é interessante a gente notar o seguinte: esse setor de serviços, eu falei que representa aí mais da metade do PIB, porque no PIB, o setor de serviços, ele inclui o comércio. Mas essa pesquisa do IBGE, ela separa a pesquisa do comércio, como a gente deu ontem, né, e a pesquisa de serviços de hoje. Então, olhando só para a pesquisa de serviços, excluindo o comércio, é um setor que tem um peso de 54% no PIB. E, enfim, de qualquer maneira, é o setor mais importante da economia, que mais gera emprego também. E é interessante a gente olhar que esse setor de serviços, ele é tanto serviços prestados pelas famílias, então, manicure, cabeleireiro, barbeiro, conserto de roupa, né, fisioterapia, né, são serviços prestados às famílias e também serviços prestados às empresas, como transporte, serviços de tecnologia, enfim. E a gente consegue ver aqui que uma parte que pesa muito nos serviços prestados às famílias caiu em janeiro, que é um mês típico de viagem, né, e que deveria ter subido, que é a parte de gastos das famílias, com visto que tinha uma perspectiva de queda, porque as passagens aéreas estão muito caras, né? A gente fala muito disso aqui. Então já tinha uma perspectiva de que dezembro tinha sido muito bom o número de consumo das famílias, o pessoal viajando mais de carro, e janeiro tinha uma perspectiva já de que as pessoas viajassem menos. Então, é interessante a gente separar aí um pouco do que está indo bem e o que não está indo tão bem ali nessa parte de serviços. Agora, os serviços prestados, outros serviços prestados às famílias, excluindo alimentação e alojamento, cresceu quase 3%. E aí a gente inclui aqui todo esse tipo de serviço, né? De manicure, cabeleireiro, esse continua forte, esse serviço que a gente usa no nosso dia a dia. Isso aqui é um sintoma importante de ainda fôlego, claro, né? Embora as pessoas não tenham grana para pagar o preço absurdo das passagens aéreas, o setor de serviços significa ali uma temperatura importante de renda, e com o mercado de trabalho brasileiro ainda muito aquecido, e uma expectativa é que esse ano ainda fique forte por conta de ano eleitoral, aí vai ajudar, né? Sempre o mercado de trabalho fica aquecido em ano eleitoral, muitas obras, muitos contratos também de serviços prestados, enfim. Então, você tem aí uma perspectiva positiva ainda para o ano. A previsão, Sheila, Carla, é que ano passado o setor de serviços cresceu em torno de 2,5%, e que esse ano cresceria mais ou menos a mesma coisa, em torno de 2,5%, sendo que o setor de serviços deve voltar a ser a estrela principal do PIB esse ano. Ano passado foi a agricultura, e a agricultura a gente já vê aqui que como a safra continua muito boa, mas ela não está tão boa quanto do ano passado, por conta dos fenômenos climáticos que atrapalharam ali a lavoura, a gente vê já que serviços prestados estão mais ligados à parte de agro, esses começam a ter um desempenho mais negativo, porque a expectativa é que essa parte de transporte, de armazenamento, essa parte fique mais fraca do que foi ano passado. Agora, é interessante a gente ver, olha, a parte de serviços também demandados pelas empresas também continua forte, serviços técnicos profissionais,
serviços administrativos, né? Toda a parte de contabilidade, enfim, consultorias. Então, a gente vê que é um setor que está aquecido, Carla, Sheila, e a gente precisa olhar também pelo ponto de vista da inflação, tá? Porque o Banco Central tem falado muito da preocupação com esse setor de serviços, no sentido de como ele está muito aquecido, eles estão preocupados com alguns serviços que estão muito ligados à mão de obra e que continuam ali muito, muito pressionados. Enfim, quem precisa de um médico particular, a gente sabe que a inflação está alta, né? Esses serviços prestados às famílias. E a parte toda essa parte que eu falei de cortar cabelo, barbearia e tal, conserto de roupa, o Banco Central tem chamado a atenção para um grupo de serviços que estão muito ligados ao aumento do salário e tem subido mais do que a média da inflação de produtos, de outros bens da economia. Então, a gente precisa olhar para os dois âmbitos, né? Se por um lado é muito bom a gente ver o setor de serviços ainda conseguindo se manter e com uma perspectiva boa para esse ano, o fato dele vir mais forte agora em janeiro pode ser que gere já um debate ali no Banco Central se essa inflação de serviços ela pode demorar mais a cair e causar ali uma cautela em relação a um corte mais agressivo de juros. Então, a notícia é boa por um lado, né, e por outro, a inflação é o que a gente precisa continuar acompanhando. Se continuar crescendo a economia e a inflação continuar caindo, que essa é a perspectiva para o ano, aí vai ser o melhor dos mundos, né? A gente teria chegado ali nesse equilíbrio bom, depois de muito tempo de juro alto, a gente está num momento em que a expectativa é essa, que a gente tenha conseguido equilibrar crescimento mais alto e a inflação continuar caindo. Essa é a previsão para o ano. Boa, viu? boa. E tomara que ela de fato se confirme. Ju, obrigada. Bom fim de semana para você. Um beijão. Um beijo. E amanhã, 10 da manhã, tem economia para você aqui na rádio, viu? Vou entrevistar o presidente da Light. A empresa está em recuperação judicial, aumentou a energia elétrica essa semana, né, no Rio de Janeiro. Então, é um assunto bom, quente aí para a gente entender um pouco o setor elétrico. Boa, amanhã às 10. Trazer luz a esse assunto. Boa, Ju. Beijo. Beijo. Beijo.